Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Hoje nós teremos aula de ciências e nós falaremos sobre os seres decompositores. Lá no livro de vocês, na página 42, nós temos aqui o capítulo que fala sobre teias alimentares. Nessa imagem nós temos cogumelos, que são um tipo de fungos. Nessa parte aqui, o que são seres decompositores? Os seres decompositores, nós podemos citar os fungos, que entre eles nós temos os cogumelos, que muitos deles são venenosos. Nós também temos vários tipos de fungos que nós vamos ver a partir de agora. Observem aqui. Cogumelo venenoso, que nós encontramos muito nas regiões úmidas, chamado de Amanita muscaria. Você observar um cogumelo desse, não ponha na boca, eles são venenosos. Cogumelo venenoso, russa emética, e esses são os cogumelos comestíveis, que são os champignons. Eles utilizam em acompanhamentos de carnes, de pizza, cultivados em estufas. Esses aqui são os únicos comestíveis. Falamos em decompositores, reciclam nutrientes. Você já imaginou se todas as folhas e frutos que caíssem no chão ficassem ali para sempre? E se todos os cadáveres de animais mortos permanecessem do jeito que morreram? Se fosse assim, a Terra estaria toda coberta por restos de organismos. No entanto, isso não acontece. Quando um organismo morre, ou quando algumas de suas partes se desprendem, como folhas e frutos, esses restos são decompostos por seres vivos decompositores. E vão lá, o animal morre, tipo, morreu um boi na fazenda. E aí esse boi ficou ali, aí vem os animais carnívoros, que são os urubus, eles comem a parte da carne, só que ainda fica os restos do animal. Então, quem vai fazer aquela decomposição total são os fungos. Então, ao decompor folhas, frutos, cadáveres, fezes e outros restos de organismos, os decompositores aproveitam parte deles como alimento. Outra parte vai para o solo e serve de adubo para as plantas, pois contém nutrientes de que elas precisam para se desenvolver, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Entendeu? Então diga por que os decompositores são tão importantes para o nosso planeta. Eu vou já responder. Eles são importantes porque eles vão lá nos restos de animais, nos restos de folhas, de frutos, e contribuem para uma limpeza, entre aspas, desses restos. Os decompositores e as cadeias alimentares. Nós falamos da cadeia alimentar como o produtor e o consumidor, e agora nós vamos falar sobre os decompositores. Uma cadeia alimentar se inicia com um ser vivo produtor. Gente, quem é aquele ser vivo que sempre vem no começo da cadeia alimentar, que eu sempre disse para vocês? A cadeia alimentar sempre vai começar com eles. Quem são eles? Produtor. Sim, mas quais são os tipos de produtores? Capim, planta. Capim, na verdade, as plantas, de uma forma geral, né? Então, nós temos os produtores, que são as plantas, os consumidores, que são os animais, e nós vamos ter os decompositores, que são os fungos. Vamos ver de que maneira eles se encaixam na cadeia alimentar. Temos aqui os nutrientes liberados no solo pelos decompositores favorecem o crescimento e a reprodução das plantas. Por meio da fotossíntese, essas plantas atuam como produtores de alimento. Esse alimento passa para os consumidores na cadeia alimentar e tudo se repete.
Vamos começar aqui na cadeia alimentar. O capim, para o capim se desenvolver, que é um produtor, ele faz o processo de fotossíntese. Quem come o capim? A capivara? A capivara come o capim. Quem come a capivara? A onça. A onça. A onça come a capivara. E depois que, com o tempo, essa onça vai morrer, porque é fase da vida, nascer, crescer, desenvolver e morrer. Quando essa onça morrer, ela vai ser alimento de quem? Os decompositores. Vetores, que vão atuar sobre os restos de animais e plantas mortos. Bom dia, Aldenir. Então, esses decompositores, eles encerram o ciclo da cadeia alimentar. O que é aquilo que apareceu no pão? É também um tipo de decomposição do pão, que nós vamos chamar de bolor. Os decompositores, eles também estão presentes lá quando você deixa um pão 2, 3 dias. Os decompositores vão lá destruir aquele pão, aquela laranja. Esses decompositores são chamados de bolor de pão. Você já está lembrando de que uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. Pois bem, com o passar dos dias, em condições de alta umidade, o bolor, que é o tipo de decomposição que fica no pão e na laranja, que já existia numa fatia de pão, se reproduz em alguns dias nesse tipo de fatia, que nós passamos a enxergá-lo como manchas. São as manchas vistas ao fazer o experimento. Então, o bolo não apareceu do nada, é o tipo de fungo que se reproduziu. Da mesma forma, assim acontece na laranja. Os fungos e as bactérias, eles atuam como decompositores. Quem pode fazer essa leitura aqui? Gabriele, essa leitura. Já vai. Existem seres vivos que os cientistas conhecem há muito tempo e que não são classificados como animais nem como plantas. Os bolores e os cogumelos são bons exemplos. Há bons são classificados como fungos. Os fungos desempenham frequentemente o papel natural na decomposição dos restos de matéria viva. As bactérias também são seres vivos não considerados animais, nem plantas. As várias espécies desses organismos microscópicos são encontradas em praticamente todos os ambientes nos quais encontradas na superfície dos seres vivos ou até mesmo no interior dos seus organismos. Sim, então, Há muitas espécies diferentes de bactérias e várias atuam na decomposição natural de restos de seres vivos. Portanto, entre os seres vivos decompositores estão os fungos e várias espécies de bactérias. Lembre-se de que tanto os fungos quanto as bactérias não são animais e nem plantas. então, resumindo, fungos e bactérias, eles não são nem animais, nem plantas, eles são os decompositores. Tem os fungos que são ruins e tem os fungos que são bons, que servem para a nossa alimentação. Tem as bactérias que são ruins, tem as bactérias que são boas, que servem lá para a medicina, como na produção de remédio.
Porém, os dois, fungos e bactérias, eles atuam como decompositores. É a nossa gravação de hoje. Depois eu coloco as orientações lá no grupo.